te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim.
sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor, nós queremos declarar que para Ti são todas as coisas, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ti, Jesus, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis sejam juízos de seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Liberdade está nesse lugar. E quão insondáveis sejam juízos de seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, por aquilo que o Senhor traz a esta casa, Senhor, como sustento.
E esta casa, Senhor, que é o local de adoração ao Senhor, que recebe cada uma destas vidas aqui. Pai, em nome de Jesus, guarda essas vidas, guarda as suas casas, guarda, Senhor, a saúde, Pai. Continua trabalhando, Senhor, abre portas para quem precisa, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós te agradecemos e entregamos a Ti, Senhor, e queremos sim ouvir a Sua voz nesta noite. Amém, Jesus. Enquanto você traz uma oferta, enquanto você traz a tua oferta, não se constranja. Coloca a tua oferta aqui, tem o Pix também. Nós vamos cantar mais um cântico, amém? Deus abençoe. Os pastores puderem vir, já vão se preparando aqui. Adorar é amar de todo o coração. Adorar é amar a Deus, meu irmão. Adorar é servir, é lavar os pés, é chorar com os que choram, celebrar com a vitória. Adorar é perdoar mais uma vez, muito mais que minhas mãos erguidas, ter mãos estendidas é o que Ele espera ver, pois só posso adorar a Deus se eu amar você. É uma alegria estarmos por aqui, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Estamos muito contentes, felizes que o Senhor preparou esse tempo para que nós estivéssemos aqui. Somos gratos ao Senhor. Pedir aos irmãos para baixar a cabeça e fazer uma oração. Nós podemos entrar na presença do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, Pai, nos dê graça, Pai, para que possamos ministrar a Tua palavra com temor e com tremor, para que os meus irmãos possam ser edificados, Pai, transformados, Pai, pelo poder da Sua palavra, porque só o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Somos vasos de barro, Senhor, mas nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Ele é poderoso para colocar tesouro no céu, nesses vasos de barro, Pai, para a edificação da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor colocou uma palavra no nosso coração para falar sobre sabedoria para administrar. Administrando o tempo. Queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso na cidade de Roma. É chamada uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios. Éfeso era uma cidade muito influente, muito importante, era uma cidade portuária, né? Lá tinha grande comércio, era muito rica economicamente, grandes templos de cultura, né? E Paulo, preocupado com a fé dos irmãos em Éfeso, ele escreve esta carta. Mas duas coisas aqui que o apóstolo Paulo fala, orientando a maneira como viver. Ele fala, né? Não vivam como tolos. O que é que a Bíblia chama de tolo? Se for ver no Salmo 14:1, aquele que fala não a Deus, aquele que ignora a palavra de Deus. O mesmo salmista Davi, também ele escreve no Salmo 53:1, a mesma palavra
o insensato fala não a Deus. Mas o que é considerado um homem prudente, um homem sábio? Jesus fala em Mateus 7:24, pois aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse é o homem sábio, conforme Jesus nos falou. E o Senhor nos chama para viver uma vida com propósito. Quando eu estava me preparando essa palavra, o Senhor me trouxe um momento em que eu fui apontado por um colega de uma maneira muito séria, muito grave, e que chegou ao conhecimento do meu chefe, em seguida foi ao conhecimento da diretoria, e o meu chefe me chamou e falou, preciso falar com você, porque seu colega te acusou disso, e que está ao conhecimento da diretoria, e que às 5 horas da tarde vai ter uma reunião com a diretoria para decidir o seu futuro. E aquilo me abalou muito, mas a palavra fala que os que confiam no Senhor, eles não são envergonhados, não. Eles são exaltados. Por isso que a palavra chama confiança no Senhor. Eu trabalho de manobrista na loja, chegou o carro do cliente, e eu peguei o carro, fui até o estacionamento, eu fui até o final do estacionamento, e fiquei só eu e Deus ali, orando ao Senhor, clamando ao Senhor por aquela injustiça. Mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E eu levei aquele tempo chorando ali na presença de Deus, clamando a Deus ali por um socorro, porque aquilo era tudo uma injustiça comigo. Mas eu pergunto para Deus, qual o propósito, Deus? Qual o propósito de tudo isso? E Deus falou, espera o que é que eu vou fazer. E eu tive que ter sabedoria para administrar, porque a pessoa trabalhava do meu lado. E eu, como homem, como carne, eu podia tomar uma decisão de um tolo ali. Mas Deus falou, saiba administrar. Então não é fácil saber que uma pessoa trabalha do seu lado e levantou falso grave contra você. Mas eu fiquei ali orando, intercedendo e administrando aquilo ali. Só Deus sabia como estava meu coração. E na hora que meu chefe me chamou, eu cheguei lá no escritório, me apresentei, aí eu falei, eu vim aqui para a reunião. O meu chefe falou, não precisa mais, porque a sua gerente te defendeu como filho, falou de você aqui coisas que eu nunca vi. Deus te honrou. Esse é o Deus que você serve. Isso chama uma atitude de um homem sábio, que confia no Deus que ele serve. Então aprenda a confiar, a depender do Senhor, não importa a circunstância, mas haja confiando na palavra do Senhor, porque a palavra diz que Ele é fiel, Ele é verdadeiro, e Ele trabalha para aquele que nele espera e para aquele que nele confia. Essa é a palavra, meu irmão. Nós temos que aprender a confiar e a depender da palavra de Deus. O Senhor, Ele nos chama para sermos santos e semelhantes a Jesus, né? Sermos santos porque o Senhor é santo e sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. No Salmo 90:12, uma oração de Moisés que ele fala, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em João 14:26, a palavra diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo, ele nos traz à memória tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, ele é o único que pode nos ensinar para que alcancemos corações sábios, né? E viver conforme a vontade de Deus. Por isso que o Senhor sabia que nós dependíamos, nós necessitávamos do Espírito Santo. Por isso que ele falou assim, eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E nós só conseguimos alcançar corações sábios por meio do Espírito Santo. Amém, amados? Eu queria falar um pouco, né, sobre o tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Deus criou o tempo para abençoar o homem, porque Ele é eterno. E no Salmo 90 ele fala, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus é eterno, mas Ele criou o tempo com um propósito, para abençoar o homem, para que o homem viva no tempo.
E a palavra diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se você está preocupado nesse ano de 2025, fique em paz, fica tranquilo, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As promessas que Deus tem para você não estão esquecidas diante dele. E as promessas elas vão se cumprir no tempo determinado por Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo que Deus determinou. A Bíblia fala de José. José era jovem, com 17 anos. Ele teve 2 sonhos que apontavam para a liderança. Mas ele tinha 17 anos. Só que a promessa dele se cumpriu com 30 anos. Foram 13 anos que José teve que administrar na casa de Potifar e na prisão. Mas aos 30 anos de idade, ele foi chamado para comparecer em frente ao faraó, onde ele interpretou o sonho de faraó. E ali ele foi, pelo próprio faraó, ordenado governador do Egito. Ele teve que saber administrar 13 anos. Mas a promessa se cumpriu no tempo determinado por Deus. Amém, amado? Então, creia que as promessas vão se cumprir no tempo determinado do Senhor. A Bíblia fala de Jesus, né? Desde Moisés até os profetas falaram que Deus ia enviar o Messias, que Deus ia enviar o Cristo, né? O Salvador do mundo. Em Gálatas 4, versículo 4 e 5 fala: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus, né? Que Deus enviou Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Mas ele já tinha sido o quê? Profetizado por Moisés e pelos profetas. Mas ele veio no tempo exato que Deus determinou. Por isso, hoje nós somos salvos pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos, a paz. A paz. Continuando ainda o que o Fabiano está falando sobre administrar, Deus colocou no meu coração essa palavra há um tempo, sobre administrar as situações do nosso dia a dia, né? Nós temos que administrar todos os dias, desde a hora que a gente acorda, né? Nós temos coisas para resolver. E nós temos que aprender, né? Confiar no Senhor, em todas as situações e circunstâncias. E lá no Salmo 37, do 1 ao 6, fala: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Glória a Deus, né? Deus, Ele peleja por nós. E eu quero te incentivar nessa noite a se deleitar no Senhor, né? Nesse salmo, Davi, ele nos incentiva a confiar e a nos deleitar no Senhor. Mas deleitar no Senhor, gente, é a gente gasta tempo com Deus. Deus tem me cobrado muito isso. E deleitar significa satisfação, prazer, contentamento. Eu tenho que ser uma pessoa que sirva a Deus, que eu tenho que ter prazer nele. Eu tenho que ter contentamento e alegria, independente do que eu estou vivendo, né? Porque quando a gente tem uma vida de oração, a gente sente isso. As pessoas acham até que a gente é louca, porque a gente está passando um turbilhão de coisas, mas a gente está alegre em Jesus, né? Porque a nossa alegria não vem das coisas, né, concretizada, mas vem do Senhor, né? E é uma promessa. Deus satisfará o desejo do nosso coração, mas se a gente se deleitar no Senhor, sabe? Nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação, ela tem que estar no Senhor, né? Essa confiança, ela só é gerada a partir do momento que a gente gasta tempo com Deus, né?
Então, assim, Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse tempo com o Senhor, sobre gastar tempo com o Senhor. Para ter essa alegria, essa satisfação, esse prazer e contentamento, nós precisamos passar tempo em oração e leitura da Bíblia. Não tem outro jeito. Não tem, meus irmãos. Se a gente não gastar tempo, e Deus começou a me incomodar muito com isso, muito. Preciso ajudar as pessoas a ler a Bíblia, porque eu vejo que Satanás, ele oprime as pessoas por falta de conhecimento, né? E Deus, ele deixou ali para a gente. E eu queria deixar uma pergunta, você passa, Fê? Para os irmãos meditarem nessa noite. A oração é o seu volante ou o seu pneu reserva? Né? Isso, Deus me confrontou. Isso aqui foi o meu primeiro devocional desse ano. Deus me confrontou com essa pergunta. A oração é o seu volante ou o seu pneu reserva? A gente sabe que o pneu reserva fica lá atrás do carro e a gente só pega ele quando acontece alguma coisa. Eu usei um carro por 4 anos, nunca peguei meu pneu reserva. Já pensou nisso, gente? Eu fiquei pensando, eu falei, Deus, é muito sério. É muito sério te servir e não ter vida de oração e leitura da tua palavra. Eu nem tomo posse das promessas. Porque como que eu vou tomar posse de uma promessa que eu não conheço? Né? E Deus deixou tudo aquilo para a gente. Então, que nessa noite você medite, que o Senhor te confronte com essa pergunta, porque Ele me confrontou. Isso foi meu primeiro devocional. Quando eu fui fazer o devocional que tinha essa pergunta, eu falei, Senhor. Então, que nesse início de ano, sabe, eu quero te encorajar a pensar sobre isso. Quem está sendo eu para o Senhor? Será que realmente eu estou gastando o meu tempo para Deus? Será que eu estou dando, o pastor Carlos até já pregou lá na Granja esse ano sobre o dízimo do nosso tempo. Será que você está dando esse tempo para o Senhor? Né? Administre seu tempo. Isso que a minha esposa falou é algo assim que é nossa vida cotidiana, de buscar o Senhor mais e mais, ter um relacionamento que Deus quer ter conosco. Porque se você não lê a palavra de Deus, se você não busca a Deus, aí você chega no culto todo frio. Você fala, nossa, o culto está frio, o pastor está sem unção. Mas por quê? Porque você não teve relacionamento com Deus durante a semana. Aqui é só mais uma... Você vai ser só conectar mais com os irmãos e com a palavra de Deus. Mas se você está cheio da palavra de Deus, quando você chegar aqui, você vai estar conectado com o Espírito Santo. A unção rapidamente vai vir. Por quê? Porque você passou a semana meditando na palavra de Deus. É consequência, meu irmão. Se eu busco a Deus, a palavra daquele que busca, encontra. Amém, amados? Administre seu tempo. Tempo é vida. Gaste tempo cuidando de vidas. Eu coloquei aqui um coraçãozinho. Tempo é vida, amados. Você sabia que numa situação de emergência, tudo é controlado pelo tempo? Todo o procedimento que a equipe faz é controlado pelo tempo. Quando o paciente entra numa parada cardíaca, a primeira coisa que o médico pergunta, quanto tempo está parado? Para ele saber que conduta ele vai tomar. As compressões torácicas se iniciam, são feitas de 100 a 120 por minuto. E fica alguém de fora controlando todo o tempo. Cada compressão torácica tem que durar, por protocolo, 2 minutos. E fica um colega com um celular ou com um relógio controlando. Quando está 2 minutos para girar, o colega que está do lado já vem, já assume o lugar. Para quê? Para que as compressões sejam efetivas. E quando inicia a medicação por drogas, que é a adrenalina, de início a adrenalina, ele inicia a cada 3 minutos. Então, essa pessoa que está controlando as compressões torácicas também está controlando a droga a adrenalina. Então, você vê que tempo é vida. Quanto mais rápido aquela pessoa for atendida, mais chance ela tem de sobreviver. Lembra uma vez que nós estávamos na UTI, estava com o paciente já há 30 minutos investindo. 30 minutos, e a equipe pergunta, doutor, já faz 30 minutos, vai parar? Ele, não, vamos continuar. E nós estávamos no último ciclo, ele falou, doutor, vai parar? 35 minutos, vai parar? Ele, vamos fazer o último ciclo? Amados, Deus tinha um propósito naquela vida. No último ciclo, aquela vida voltou. No último, era o último, ele já tinha dado o veredito, ó, é o último. No último, aquela pessoa voltou.
Porque Deus usou aquele médico, porque na situação de emergência, né, a autonomia é o médico. Então, o médico falou assim, vamos fazer mais uma. E nessa última, aquele paciente voltou. Eu creio que Deus tinha um propósito naquela vida ainda. Amém, amado? Então, você vê que tempo é vida. Tempo, ele é precioso. Tempo é que Deus nos dá, é um presente que Deus nos dá para todos os dias, para todos nós. Eu botei aqui, gastando tempo com vidas. Né? Eu trabalhei numa sessão de psiquiatria. Nesse dia era 11 leitos e tinha muito jovem. Assim, muito que eu falo assim, era todos jovens, né? E esse jovem, e tem um momento que eles ficam ao ar livre, né? Para tomar um banho de sol, ficar um pouco assim, né? Esse entretenimento. E eu vi aquele jovem sozinho no quarto. Aquilo me chamou a atenção. Eu entrei no quarto, me apresentei, oi, tudo bem, tal, sou o enfermeiro Fabiano, tal, me apresentei. Aí ele ficou ali, fiquei conversando com ele, querendo saber o porquê que ele estava ali. Era um jovem de aproximadamente 20 anos. Ele falou que tinha acabado o namoro e não estava aceitando o não da namorada. E que tinha tentado tentativa de suicídio. E a família, né, procurou socorro e os médicos acharam melhor internar para que tomasse medicamentos, se acalmasse aquela crise de ansiedade que ele tinha. E eu comecei a conversar com ele, comecei a falar de Jesus para ele, falei que ele precisava, né, procurar uma igreja, né, que Deus ia ajudar ele ia libertar ele. Porque, amado, não é porque eu estou pregando aqui, não. Mas Jesus sabe, a oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus. Eu prego Jesus e já oriento, procura uma igreja. Deus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. E conversando com ele ali, quando eu vinha sair na porta do quarto, ele me chamou. Eu falei, oi, pois não? Ele estava sentado em cima da cama. Ele levantou assim o colchão. Sabe aquele short que a gente tem, que tem um cordão, né? O cadastro, né? Ele já tinha feito a forca, mano. Ele falou, o senhor estava esperando você sair para me suicidar, para me enforcar. Ele foi e me entregou o cordão. Eu falei, obrigado por você ter confiado em mim, obrigado por você ter entregado para mim, e graças a Deus que você não fez besteira. Ele estava esperando só eu sair, amado. Nós temos que gastar tempo com vidas. Existem muitas pessoas esperando apenas ser ouvidas. Ser ouvidas, só querem ser ouvidas. Só você gasta um pouco do seu tempo com ele. Esse dia eu estava no trabalho, vi o telefone tocar, o irmão ligando. Eu falei, irmão, estava tranquilo, eu falei, vou ali, eu volto já. Um irmão, né, passando um momento muito difícil, né, com situações difíceis. Ele falou, irmão, você pode orar por mim? Porque eu estou com uma depressão, eu estou muito mal, ore por mim. Eu subi no último andar, fiquei ali com ele uns 15 minutos, orando no telefone com ele. Ele, no final, ele agradeceu e falou, obrigado, agora eu me sinto mais leve, mais calmo, mais tranquilo, e aquele pensamento foi embora. Você vê a importância de você gastar tempo com vidas. Você vê que Jesus, ele não desperdiçava tempo, né? E a pergunta que eu quero perguntar para os irmãos é, o que tem roubado o nosso tempo hoje? Eu coloquei aqui alguns itens, mas eu creio que tem muito mais, né? Falta de planejamento, internet, redes sociais, preocupações excessivas, falta de foco e etc. Alguns itens que eu coloquei aqui que podem estar roubando nosso tempo hoje. Eu quero falar para os amados que Deus é justo. Ele vai cobrar de você esse tempo. Porque um dia nós vamos estar diante dele e vamos prestar conta para ele. E ele vai saber que aquele que ele te deu um tempo precioso, você não valorizou o tempo. É a única moeda que você não pode comprar, é o tempo. Você pode comprar o dólar, você pode comprar o euro, mas não existe nenhum câmbio que venda tempo para você. Então, o tempo, ele é precioso. Tempo, ele é vida. Amém, amados? E como o pastor Chore já pregou lá na Granja Viana, né? Temos dado o dízimo do nosso tempo. Se você for calcular 10%, 2 horas e 40 minutos. Nós temos doado esse tempo todo dia para o Senhor. Amados, faz toda a diferença quando você acorda, que você põe seu joelho no chão, que você entrega seu dia ao Senhor. Você pede para Ele conduzir o seu dia. Tem pessoas que dormem já com o celular do lado. Já com o celular do lado. Nem ora, nem busca a Deus, e vai ver o quê? Instagram, rede social, o que está acontecendo no mundo lá fora. Nós não temos o controle, amado,
quem tem o controle é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas se você senta ali ao lado da sua cama, entrega seu dia, confia no Senhor, que esse dia vai ser um dia de bênção, vai ser um dia de bênção, conforme você declarar a palavra de Deus. Jesus é nosso maior exemplo. Em João 9, do 4 ao 5, fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E em João, capítulo 4, versículo 34, ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você vê que Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, é o nosso maior exemplo. Ele tinha uma vida que é intensa na obra. Ele não perdia tempo. Ele não tinha tempo nem para comer, mas ele não perdia oportunidade. Como o apóstolo Paulo falou, né? Aproveite o tempo. Aproveite, é algo que Deus está te dando, para que vidas sejam salvas, para que vida seja alcançada, porque Deus quer salvar a todos, amados. Deus quer salvar a todos, e Deus quer usar você. Porque o poder de Deus vai operar em você. Vai operar em você. Não se preocupe se você vai se converter, porque essa obra quem faz é o Espírito Santo. Mas se preocupe em levar a palavra. Ministre a palavra no coração daquele irmão, porque a única coisa que pode transformar é o Evangelho. Amém, amados? Amém. Eu queria deixar também que vocês meditassem. Tudo que Deus não nos dá condições de resolver, Ele nos capacita para administrarmos. Queria que vocês pensassem nisso. No problema que vocês estão vivendo, situações, todos nós temos alguma coisa, né? E às vezes a gente não... Ai, Senhor, às vezes é um filho que ainda não se converteu, um filho que está lá, saiu, voltou, e você fala assim: Deus, o que eu faço? Estava orando pela irmã, pela uma situação na justiça que ainda não se concretizou. Então, assim, enquanto Deus não dá a solução daquilo, Ele não te dá poder para resolver aquilo, vai administrando. Ele te dá sabedoria para isso, sabe? Ele te capacita. Através de quê? Da palavra, né? Gastando tempo na palavra, Deus vai te capacitando. Você precisa, enquanto isso não acontece, você precisa continuar orando, até que a situação se resolva. A oração, ela vai te sustentando. Agora, se você não orar, você desanima e você ainda desanima do lado. Sabe? Então, você não ganha nem ninguém para Jesus. Então, assim, que os nossos olhos estejam no Senhor, independente da situação que você esteja vivendo. E que o Senhor te dê, sabe, essa capacidade de administrar essa situação, enquanto ela não se resolve, né? Administrando com sabedoria. Lá em Coríntios, né, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, fala que Paulo, ele orou 3 vezes pelo mal que estava sobre ele. Mas o Senhor falou para ele administrar, pois a graça dele bastava. Deus, ele não tirou o espinho da carne de Paulo, o tão famoso espinho, né? Ele orou a Deus 3 vezes, mas o Senhor não tirou. Ele falou: Paulo, administra. Ele não falou com a palavra administra, mas ele falou: a minha graça te basta. Ou seja, vai administrando e vai vivendo com isso. Porque a minha graça te basta, né? E quando a gente está fraco, aí é que a gente está forte. Ele falou: meu poder opera melhor na sua fraqueza. Então, irmãos, não adianta a gente dizer que está forte, que, sabe assim? É na nossa fraqueza que vem o poder do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa estar na palavra. Lá em Marcos também, no capítulo 5, havia uma mulher que administrava 12 anos a sua situação. A mulher do fluxo de sangue, né? Ela passou 12 anos administrando aquela situação. A Bíblia nos fala que, durante esse tempo, ela passou por dificuldades nas mãos de vários médicos, fala lá. Então, se a Bíblia nos fala que ela passou por situações de vários médicos, isso quer dizer que ela estava administrando. Ela estava indo no médico, não resolveu, ela ia no outro, ela ia em outro, né? Então, isso nos mostra o quanto ela se esforçou e administrou a situação. Ela gastou tudo que possuía, tudo.
A Bíblia nos fala. Mas sem melhorar, ela continuou ainda administrando. Sabe como? Ela ouviu falar de Jesus. E mesmo naquela situação, porque ela estava numa fraqueza, ela estava perdendo sangue por 12 anos, né? Ela já não tinha condições financeiras, mesmo assim, ela não desanimou. Ela foi até Jesus. E imagina que para chegar a Jesus, a Bíblia nos relata que tinha uma multidão, mas ela enfrentou aquilo, ela foi administrando a situação, foi chegando, até que ela tocou em Jesus e ela recebeu o seu milagre. Entendeu? Então, assim, que aquilo que você está passando, o Senhor te dê graça, te dê sabedoria do alto, para você administrar enquanto o Senhor não resolve. Porque muitas vezes o Senhor está nos ensinando a administrar, né? Até no financeiro. Eu passei épocas da minha vida que às vezes, ai, Senhor, esse mês não dá para pagar tudo. Como que a gente vai administrar? Vamos pelas mais importantes. Então, isso é administrar. A gente vai pedindo graça e sabedoria ao Senhor. Mesmo, muitas vezes, a maneira de Deus fazer, de fazer você administrar, sabe como, meu irmão? Joelho no chão. Deus quer nos ver tendo essa intimidade com Ele. Ele necessita. Ele é Deus, Ele não precisa da gente. Mas Ele quer esse relacionamento, né? Mesmo sabendo que Deus tem o poder para resolver qualquer situação, né? Não tira de nós a responsabilidade de administrar o que Ele nos confiou. Se você está passando por alguma situação, é porque o Senhor sabe que você consegue, na força do Senhor. Então, que nessa noite, nesse início de ano, eu quero te encorajar, sabe assim? Te encorajar a administrar a situação no Senhor, não desanimar, a ler a palavra do Senhor, sabe? A buscar de Deus. Eu percebi que os irmãos, assim, tinham muita dificuldade, inclusive, terminava o curso de obreiro, que é uma bênção que a gente aprende do Senhor, mas não tinha terminado a leitura da Bíblia. E aí eu orei muito ao Senhor ano passado, e Deus falou no meu coração, eu falei, Deus, eu quero uma confirmação. E Deus confirmou no coração de outra pessoa, e eu falei com o pastor Chore, e a gente começou ano passado a ler a Bíblia. Só que eu falei, as pessoas não lêem sozinha. E a gente começou a ler, uma irmã trabalha na Google e criou um link, e a gente lê toda noite online, das 10 às 10h15, 15 minutos. E Deus tem abençoado, os irmãos estão aqui que sabem disso, tem crescido, tem gente do Nordeste entrado, gente daqui. Os irmãos têm se alegrado com isso, porque tem uns que falam, eu não quero ler. Não, não tem problema, ouve. Mas toda noite a gente está lendo. A gente começou ano passado já à tarde, estava no livro de Ezequiel, terminamos, e esse ano a gente começou de novo. Então, assim, a gente precisa encorajar os nossos irmãos. Que o Senhor te dê estratégia, sabedoria do alto para, sabe, administrar situações para você ajudar o outro. Porque só através da palavra de Deus que a gente vai conseguir ajudar as pessoas. As pessoas só vão ser libertas através da palavra. Mesmo sabendo que Deus ele é poderoso para fazer, como eu já falei, e resolver tudo, enquanto o Senhor não resolve, sabe, enquanto o Senhor não salva o teu filho que ainda não é cristão, vai administrando, vai orando, vai jejuando, não desanima, porque a Bíblia prometeu que é você e a sua casa, é promessa, sabe? A Bíblia é cheia de promessa. Então, assim, o Senhor nos dá autoridade para isso, né? Mas a gente só vai ter essa autoridade se a gente gastar tempo em oração e Bíblia, oração e Bíblia. Eu quero encorajar os irmãos a ler a Bíblia. E eu ouvi uma pregação que eu achei muito interessante. Mesmo, sabe a genealogia que vai falando, que a gente fala, ai, Deus, misericórdia, fulano nasceu de fulano, não sei quem nasceu de não sei quem. Gente, o seu espírito está sendo alimentado. Mesmo sem você entender, o teu espírito está sendo alimentado. Né? A gente é carne, alma, corpo e espírito. A gente está falando para as crianças o tempo todo nessa linha. Então, assim, o nosso espírito está sendo alimentado, sabe? Então, o que a gente precisa é a palavra de Deus. Não desperdice seu tempo com outras coisas, porque a palavra de Deus e a oração é o que vai nos levar à salvação. Porque a nossa salvação a gente tem que buscar todos os dias e ajudar outros a ir para o céu. Amém? Amém. Isso que a minha esposa está... Vou só cumprimentar o testemunho dela. Né? A gente tem visto, né, que Deus está acrescentando todo dia. Esse ano, acho que deve ter aproximadamente umas 15 pessoas, né, acompanhando, mais de 15 pessoas acompanhando a leitura da Bíblia. Isso 10 horas da noite, gente. 10 horas da noite. Todo mundo entra, todo mundo fica esperando. A gente manda o link durante o dia, né? Minha esposa manda o link.
E 10 horas da noite está todo mundo na tela. Parece que é 7 horas da noite, está todo mundo ativo. Isso 10 horas da noite. E aí cada casa tem sua atividade, né? Cada casa lê um capítulo, cada casa, né? A gente já distribui, a minha esposa que é responsável, já distribui tudo. Hoje você vai ver fulano vai ler até capítulo, depois a outro já dá continuidade. Então o cara vai por quê? Para motivar, para incentivar aos irmãos a ler a palavra de Deus. Isso está sendo magnífico, uma estratégia que Deus deu para a minha esposa, junto com os irmãos, e Deus está acrescentando. Amados, quando você escolhe algo, que Deus coloca algo no seu coração para o reino, Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Porque é Ele quem envia. A colheita é do Senhor. Ele vai enviar pessoas para te ajudar, para te fortalecer, para acrescentar. Você não está sozinho. Eu quero falar para você que basicamente, você não vai fazer nada. O Espírito Santo vai fazer por você. Ele vai fazer tudo por você. Ele vai apenas usar o quê? A sua vida, para abençoar outras vidas. Não se preocupa, porque o Espírito Santo vai te dar estratégia para que a palavra seja o quê? Disseminada, né? Cada dia nós possamos crescer no Senhor. Eu queria deixar uma palavra que está em Romanos, capítulo 2, versículo 2. A palavra diz, né? Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe Deus transformar pela renovação da mente, para que vocês possam compreender e experimentar a boa, agradável e vontade do Senhor. Amém, amado? Então, o mundo está perdendo muito tempo, está sendo desperdiçado muito tempo, mas você, que é filho de Deus, você não pode viver esse padrão, você tem que ver o padrão de Jesus, intensificar na obra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que, eu acho que mais do que 10 anos, tá? Estou tentando. Dar 10% do meu tempo para Deus, tenho tentado, acho que mais do que 10 anos, bem mais. E quando eu trabalhava na engenharia, eu tinha uma planilha, todo dia, pensei, quanto tempo que eu estou gastando? Fazer a continha. Domingo era muito legal, porque eu ficava direto na igreja, então me aliviava a peça, né? Porque domingo eu gastava 7, 8 horas por domingo, então aliviava outros dias, deu para entender? E hoje a gente ouve uma chave bacana, dentre vários versículos, dizendo assim, é que às vezes eu fazia meio bravo, tá? Você já fez as coisas para Deus bravo? Ai, que esforço que estou fazendo aqui. Já sentiu isso? Não? Aí eu já, né? Aí eu entendi. Hoje tem um versículo que a gente conhece, eu conheço há tanto tempo, dizendo assim, deleita-te no teu coração, ou seja, se você que vai para a igreja de cara amarrada, você não está se deleitando, deu para entender? Se você ficar com raiva, eu ficava com raiva da Bíblia, porque tinha versículo que eu não gostava, então eu pensava, hoje eu já não tenho mais, porque eu estou acostumado com a Bíblia, mas no começo eu lia a Bíblia, eu ficava nervoso, às vezes eu queria, não digo rasgar a Bíblia, que é pecado, mas eu ficava muito bravo com a Bíblia. Você nunca ficou? Amém, eu já fiquei. Então, hoje parece que eu ouvi pela primeira vez, e não é uma revelação, né? Deus revela, puxa, como Deus tem coisas novas para falar todo dia para nós, né? Ele falou assim para mim, olha, se você for para a igreja, não faz cara feia, não vai de mau gosto. Se você estiver fazendo alguma coisa na igreja, não fique emburrado, né? Se você fizer de bom gosto, com alegria, eu vou satisfazer o desejo do teu coração. Não é esse versículo que ele deu? Deus quer cumprir, assim, quer nos abençoar, claro que quer. Só que ele diz assim, poxa, mas não me dá sobra, você está bravo em me servir. Né? Então, só o fato de vocês estarem aqui no culto hoje,
oração, tá? É um estado de oração. É uma maneira de estudar a palavra. Concorda, gente? Você está gastando tempo com Deus, tá bom? É válido. Valeu, gente. Está contabilizando, você está gastando 10%. Deus está dizendo assim, olha, se você der 10% do teu esforço para mim, se você der 10% do teu intelecto para ouvir e para ensinar, olha, uma coisa que Deus tem falado para mim e para você, tá? Deus não quer que você somente ouça a Bíblia. Deus quer que você faça igual o Fabiano. Eles fazem isso desde a conversão deles, tá? Então a gente já está... Quanto tempo junto, Fabiano? Tudo isso? Desde que você era pequena? Quantos anos você tem, Fabiano? Tudo isso? É brincadeira, tá, gente? Desde criança. Não precisa ter título para servir a Deus, tá bom? Eles servem a Deus desde sempre. Então, o que Deus está falando assim, gasta teu intelecto, não somente ouvir a Bíblia, tá? Mas também de dividir com os outros. Deus está pedindo para vocês, tá bom? Eu não te chamei para ficar ouvindo o culto. Faz parte. Mas, se você... para aqueles que fazem o café, né? Graças a Deus você está gastando esforço, inteligência para fazer o café. Eu acho que sim, porque se eu fizesse não ia ficar legal, né? Não ia. Até miojo eu não sei fazer direito, tá, gente? Então acho que tem que ter um pouquinho de inteligência aí, tá? Tudo. Deus diz, me dá 10% do teu esforço humano, que eu vou considerar como 100%. O teu 10% vale 100 para Deus. O seu esforço de ouvir a minha palavra, o Senhor diz, né? O teu esforço de ajudar alguém, o teu esforço, se bem que, gente, 10% do teu esforço, o teu 10% para Deus vale 100, tá bom? Deu para entender? Quando você dá 10% de algo para Deus, Deus está entendendo, você está dando tudo que você tem. Deus não pede 100% do nosso tempo, senão a gente não poderia sair do culto, né? E tinha que fazer vigília todo dia, né? Não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo o quê? 10% do teu esforço, 10% do teu ouvido para ouvir e para dar também. Não é só ficar ouvindo, né, Fabiano? Eu sei que ele não é uma pessoa parada, ele sempre, a família, né? Especialmente o casal, né? Os filhos são uma bênção. Não, eles sempre estão servindo a Deus desde pequenininho, né? O Hulk, por exemplo, né? Eu falo o Hulk porque quando ele era muito pequenininho, mas eles servem a Deus. Deu para entender? Dá para fazer isso, gente? Teu 10% de esforço, e quando a gente fizer uma coisa para Deus, o que a gente vai fazer? Oh, Deus, eu estava bravo. Me perdoa. E Deus diz, faz com alegria, tá? Se é para a igreja, vai com alegria. O que você está dizendo? Eu estou dando meu esforço. Eu não vou mais achar chato te dar o meu tempo. Não é chato dar o tempo, tá? Eu sei que é esforço. Às vezes é cansativo, eu sei. Mas é um sacrifício. Que você pode dizer, é para o Senhor que eu estou dando, tá? É para os irmãos que eu estou dando. E Deus diz, se você fizer para os seus irmãos, você está fazendo para mim. Legal, gente? Eu não estou pregando, eu só peguei a mensagem tua e só estou retransmitindo assim, de maneira mais simples, tá bom? Vocês concordam com isso? Foi isso? Deus está te pedindo, eu não quero que você seja mais ouvinte da igreja, hein? Eu quero que você
ensine os outros. Deus está dizendo, hein? Treina aí. Eu quero que você saia do banco e comece a abençoar os outros. Não seja somente ouvinte, mas ensine os outros. Não é não? Não, vocês estão fazendo esforço. Eu sei que eles chegam bem cedo para treinar, tá? E vocês soam beças, né? Estou valorizando, tá? Mas o pessoal que chega aqui e deixa tudo em ordem, é uma maneira de sacrifício, de louvor a Deus, tá bom? Amém. Graças a Deus, obrigado pela mensagem abençoada. Deus sempre fala comigo, sabe? Então eu estou só retransmitindo aquilo que Deus falou para mim. Vivo para o seu louvor, para ti, Senhor. Eu vivo para sua glória. Eu vivo para te adorar, só para te exaltar. Eu vivo para sua glória. Eu vivo para te dar a honra e com meus lábios te dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu vivo para o teu louvor, para ti, Senhor. Eu vivo para sua glória. Eu vivo para te adorar, só para te exaltar. Eu vivo para sua glória. Eu vivo para te dar a honra e com os meus lábios te dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus, te amo, mas tu me amaste primeiro. Amor tão puro, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo.